Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula excepcional do curso Musculação na Prática. Então, conforme prometido, eu esperei algum tempo, né, para que juntassem as perguntas aí da galera, para fazer uma aula aqui gravada, na qual eu respondo as perguntas que estão na plataforma através de vídeo. Então, eu juntei aqui as perguntas de todo mundo e vou responder uma por uma, tá? Tem cerca aí de talvez 10 a 20 perguntas, né? Não dá para eu contabilizar agora. Mas o André Machado, no dia 4/11, perguntou: não consegui pegar com muita clareza na aula de supino e remados a diferença entre método de pré-exaustão e método de pré-ativação. Bem, pré-exaustão é quando a gente pré-exaure o músculo. Então, a gente faz a série no exercício monoarticular, no exercício isolado, até a falha. Pré-ativação é quando a gente faz uma série ou um grupo de séries num determinado músculo sem gerar fadiga, né? Então, pode ser uma série de 10 a 15 repetições submáximas, né? Para pré-ativar, para gerar aquela tensão no músculo que vai ser trabalhado no músculo no exercício multiarticular, né? Mas ele não é fadigado. Então, o nome já diz. Um você pré-ativa, no outro você pré-exaure. Então, a pré-exaustão envolve falha no primeiro exercício, a pré-ativação não envolve falha no primeiro exercício. Em relação ao módulo de informações adicionais, especificamente sobre volumes de treino. Para iniciantes são recomendados 1 a 5 séries por grupamento por semana, intermediários 5 a 9 séries, avançados 10 a 45 séries, a depender do objetivo. A depender do objetivo, nível de treinamento e músculo trabalhado. A literatura apresenta uma relação de dose-resposta positiva para até 32 séries, membros superiores, 45 séries semanais para membros inferiores e indivíduos avançados. Tem um pouco de dúvida em relação a esse volume para o iniciante. Exemplo, se o iniciante for treinar peitoral e realizar 3 exercícios para trabalhar o peitoral como um todo, geral, superior e inferior, realizando 3 séries em cada, passaria desse volume? Gostaria de saber um pouco mais sobre essas recomendações. Então, primeira coisa, lá eu também digo que o volume ele deve se basear no treinamento prévio, né? Então, a gente deve aumentar, em média, 5 a 20%, em períodos de 4 a 8 semanas, né? Do volume previamente utilizado. Obviamente, conforme o cara vai ficando mais treinado, essas progressões são reduzidas, né? Então, não tem como a gente aumentar de eterno e 20% de quem faz 5 séries é uma série, 20% de quem faz 30 séries são 6 séries. Então, se a gente for pensar no avançado, aumentar 6 séries num grupamento, muitas vezes é algo bem difícil, tá? Mas você está falando aqui no nível intermediário. A primeira coisa, você tem que saber se realmente você está no nível intermediário. Essas referências são que a ciência mostra de acordo com as classificações utilizadas nos estudos científicos, tá? Mas intermediário, na minha opinião, é alguém que está entre 2 e 6 meses ali, ou 2 meses e 1 ano, mais ou menos, de treinamento pode ser considerado intermediário. Se você realiza 3 séries em cada exercício e faz isso uma vez na semana, você está batendo exatamente esse volume de 9 séries. Se você treina 2 vezes na semana, você já vai estar fazendo o dobro desse volume. Mas a depender do seu lastro de treinamento, da sua experiência prévia, né, e dos seus objetivos e necessidades, você pode trabalhar dentro desse volume. Tá? Não é algo exorbitante. Eu pegaria ali a recomendação, né, para hipertrofia do último posicionamento do Yuska, né, no qual eles falam que para hipertrofia ali a história começa a partir de 10 séries. Tá? Então, o cara ali, porque é um posicionamento também voltado para atletas, indivíduos já com um nível mais avançado, então eles falam ali que no mínimo 10 séries seriam necessárias. E aí a dosagem desse volume vai ser de acordo com o que você precisa mais desenvolver, de acordo com o músculo que você tem maior resistência. Né? Então, membros inferiores são músculos mais utilizados no cotidiano, nas atividades da vida diária, com maior quantidade de fibras de resistência. Então, eles podem ser treinados, às vezes, num volume um pouco maior do que membros superiores, do que o bíceps, por exemplo. Né? Então, você vai, por exemplo, num nível intermediário, trabalhar mais próximo desse teto, quando a gente está falando de membros inferiores
ou quando a gente está falando de um músculo que a gente quer desenvolver mais. Enquanto outros músculos que talvez a gente nem queira desenvolver, talvez a gente nem precise trabalhar no que eu chamo de volumes críticos, né? Pô, quero manter ali o condicionamento de abdômen, tenho um bom core, né? Tenho um bom abdômen. Eu faço ali 9 séries semanais e não faço progressão de treino para esse volume. Não busco aumentar esse volume, progredir carga. Para mim está suficiente. Então, hoje eu faço, ou há alguns anos, eu faço abdominais de manutenção. Agora, tem os músculos que eu quero desenvolver, então eu tenho que progredir eles, o volume deles de forma mais acurada, tá? Então, sim, você está certo, você está fazendo o cálculo certo. Se eu faço um supino reto, um supino declinado e um voador, eu estou 3 séries de cada, eu estou somando 9 séries de peitoral, né? Posso setorizar? Posso setorizar. Não, pô, vou fazer mais séries para feixe inferior do que para feixe superior, né? Mas a contagem geral vai ser do grupamento. André Machado, uma aula sobre agachamento. Fiquei com algumas dúvidas. Sobre o posicionamento dos pés, distância entre eles e se aponta para frente ou para os lados. Então, cara, na verdade, o mais anatômico é fazer os pés, treinar com os pés afastados na largura do quadril ou dos ombros, tá? E a posição dos pés é o que é mais anatômico para você. Se você anda com as pontas dos pés para fora, você faz mais com as pontas dos pés para fora. Se você anda mais com as pontas dos pés para frente, você vai fazer com as pontas dos pés mais para frente. Você pode adotar técnicas de abdução do quadril, né, de apontar as pontas dos pés para fora, no sentido de trabalhar mais adutores, no sentido de evitar um valgo dinâmico em alguém que faz um valgo dinâmico, né? Mas o ideal, o mais anatômico, seria um afastamento da largura do quadril, da largura dos ombros, tá? Entre a largura do quadril e a largura dos ombros. A largura do quadril ficaria um pouquinho mais justo, né? Mais aproximada, a largura dos ombros ficaria um pouquinho mais afastada. Mas a posição dos pés vai depender muito dessa questão, tá? Então, se no agachamento, no leg, no hack, existe um maior direcionamento para os posteriores ou para o glúteo, a depender da posição dos pés. Então, tem alguns estudos mostrando que para o terra, principalmente, a gente tem uma variação na participação dos glúteos com afastamento dos pés, tá? Mas para esses exercícios a gente não, eu desconheço. Tem a questão dos adutores. Posterior de coxa não entra nesses exercícios. Então, o afastamento dos pés não muda nada, a ativação, nem o recrutamento dos posteriores de coxa nesses exercícios. Professor, Humberto falando, tá? Humberto, dia 20/11/2022, né? São perguntas até antigas. Professor, eu faço e oriento a remada unilateral, como é demonstrado no vídeo. Tenho visto alguns professores e até pessoas fazendo nas academias sem flexionar muito o cotovelo, e sim fazendo um balanço do braço para trás, ou seja, uma maior extensão do ombro com menos flexão do joelho, menor flexão do cotovelo, desculpa. O que acha? Eu acho uma técnica muito interessante, eu até aplico para alguns atletas, para alguns praticantes, mas é uma técnica que depende da redução da carga. Por quê? Porque ela transforma ou ela fica entre uma remada e um pull down. Então, ela é algo que faz com que a gente faça mais extensão do ombro do que uma extensão com flexão simultânea do cotovelo, né? Então, ao invés de você fazer uma flexão ali, né, quando o braço fica perpendicular, o antebraço fica perpendicular ao braço, você faz uma remada trazendo, né, o braço mais atrás. Então, isso reduz a carga, mas isso é uma forma de isolar mais o dorsal. Então, é sim uma técnica muito interessante, mas ela vai comprometer a carga e ela vai transformar o exercício biarticular num exercício mais isolado, tá? Perfeitamente aplicável. Erivelton Camargo. No curso é falado para não fazer algumas técnicas para não prejudicar o resto do treino. Você mostrou algumas técnicas como cluster para ser usada no começo. Mas eu posso fazer um biset como agachamento na barra livre, mais agachamento do peso do corpo, recuo no Smith, mais passada sem peso, agachamento barra livre, mais agachamento isométrico, elevação do quadril, mais cadeira abdutora,
Não seria o certo usar essas técnicas no começo do treino, né? Eu não curto, a não ser que seja uma técnica de pré-ativação, realmente são técnicas que vão comprometer ali, ou vão gerar uma fadiga central muito grande. Se você está fazendo no início do treino, ele vai comprometer até o treino dos isolados. Então, são técnicas que você pode fazer sim, talvez no meio do treino ali, na finalização dos multiarticulares. Né? Eu falei, evita no primeiro exercício, mas vamos dizer que a gente fez lá um leg pesado, focando na técnica, focando na progressão de carga. Depois fez ali um hack, também ali já mais próximo da falha. Isso aqui eu vou finalizar no agachamento livre com agachamento com peso corporal? Ok. Ou então estou fazendo agachamento livre e faço a transição para agachamento com peso corporal sem chegar na falha, apenas para acumular um maior volume no início do treino? Ok. Né? Essas outras técnicas também, você pode fazer na finalização de determinado grupamento, ou no meio do treino, ou até mesmo no início de um treino de choque, no momento ali que você não está pensando em progressão. O problema dessas técnicas no início da sessão é realizá-las sempre. Casar com essas técnicas e sempre realizá-las no início da sessão. Isso vai comprometer, sim, a progressão em longo prazo. No módulo de exercícios multiarticulares, você ensinou uma técnica cluster 7 pirâmide no começo do treino para focar na força com altas cargas. O que eu queria saber é se fazer um agachamento com uma carga alta e logo depois fazer um agachamento curtinho ou CIS em um B7 está errado. Não. Né? Nesse caso, você está combinando técnicas, Elivelton. Então, perfeitamente aplicável. É o que eu falei. Você vai estar treinando. O problema é se você fizer em B7. Você vai fazer uma primeira série ali, a partir da segunda série você já tem o comprometimento da fadiga, tá? Mas não tem nada de errado, né, de condenável. Isso pode ser utilizado, como eu disse, de forma pontual. Eduardo Lefa, boa tarde, De Salles. No conteúdo extra, onde tem algumas informações de qualidade, de quantidade de séries, não ficou claro para mim. Eu sei que cada indivíduo precisa de um treino específico, mas se puder me ajudar de uma forma genérica com isso, por gentileza, tem algumas questões. Na última linha, você diz que a literatura fala até 32 séries para membros superiores e 45 para inferiores. Quer dizer que posso fazer 30 séries de peito e 30 de costas na semana, quanto aos músculos menores, bíceps e tríceps seria metade? Não. Eu estou dizendo que só se estudou isso em determinados em indivíduos treinados e se mostrou uma relação de dose-resposta. Né? Então, existem, inclusive, atletas que fazem mais do que isso. Eu não estou dizendo para você fazer isso porque não sei se você se enquadra no nível de treinamento dos caras do estudo. Né? Então, o volume é individualizado. Você tem que se basear no que você faz previamente. Tá? Agora, tem estudo mostrando que até 30 séries envolvendo multiarticulares e monoarticulares para bíceps e tríceps geraram ganhos hipertróficos satisfatórios. Não tem estudo avaliando peitoral, não tem estudo avaliando dorsal, né? Tem estudo avaliando bíceps, tríceps e quadríceps. Então, deltoide, antebraço, não tem estudo. Então, tudo que a gente extrapola para esses grupamentos é o que foi observado nos estudos que fizeram análise de outros grupamentos e em estudos agudos ou estudos de atividade eletromiográfica. Então, não existe uma cabala sobre isso. Não existem números cabalísticos. Então, se você está fazendo 12 séries, você não vai saltar para 30 séries porque o estudo mostrou. Você vai progredir de 5 a 10, 5 a 20% a cada 4 semanas e vai tentar encontrar o volume adequado para você. Tá? Se eu treino deltoide ou tríceps posterior no treino de peitoral, eu tenho 15 séries iguais ou pode ser menos pelo fato de já ter sido utilizado no treino de peito. Então, você contabilizando tudo. Fez peito, você vai contar a série para deltoide. Não tem como você fazer exercício de peitoral sem contar a série de deltoide anterior. Não tem como isolar isso. Tá? Então, sempre que fizer série de supino, série de voador, série de crucifixo, você vai contar um para um. Uma série para peitoral, uma série para deltoide. Lembrando, esses números são para se guiar, não é para você fazer um treino matemático. Tá? Até porque você está trabalhando grupamentos diferentes. Grupamentos antagônicos não precisam ser trabalhados em mesmo volume. Você não precisa trabalhar o mesmo volume que faz de quadríceps para posterior. É um erro. Você tem que justamente buscar equilíbrio de forças. Isso normalmente exige uma compensação de posteriores para quem já utiliza muito quadríceps,
né? Ou uma pessoa que precisa desenvolver mais o quadríceps do que o posterior, ou igualmente quadríceps e posterior, provavelmente para o quadríceps ela vai precisar de maior volume, porque o quadríceps é mais resistente, trabalha nas atividades da vida diária, enquanto o posterior não, trabalha muito pouco, né? Mesma coisa, tríceps é um músculo penado, bíceps é um músculo fusiforme, tríceps trabalha na articulação interfixa, bíceps trabalha numa articulação, né, uma alavanca interpotente. Então, são músculos diferentes, trabalhados em articulações diferentes, que não demandam de mesmo volume. Então, para com esse negócio, vou fazer 30 para um, 30 para outro, vai dar problema, tá? Tem que dosar de acordo com os objetivos e necessidades. Você vai fazer mais séries para o grupo que você quer desenvolver mais, menos séries para o grupo que você quer desenvolver menos. Não vai trabalhar com o mesmo volume para bíceps e tríceps, para posterior e anterior, né? Normalmente você vai dosar isso de acordo com os seus objetivos e necessidades. No membro inferior, eu posso fazer 45 de quadríceps e 45 de panturrilha, que é um músculo difícil, enquanto os menores glúteos seriam a metade disso. Não existe essa cabalística, cara. Não existe a metade disso para um. Não existe isso. Tá? Esquece isso, lê tudo que eu escrevi sobre o volume de treino, tá? Para você repensar e reorganizar essas suas ideias. Provavelmente você não deve fazer 45 séries de quadríceps. Eu nunca fiz, e tem bodybuilder que nunca fez. Só o estudo mostrou que para caras com anos de treinamento, até 45 séries, em 8 semanas, apresentavam maior ganho. Tá? Não quer dizer que você deva fazer 45 séries. Tá ok? Essa é uma pergunta pessoal, pois vi o Paulo Musi falando que quem usa esteroides deve dobrar o volume. Já te adianto que não existe isso. Duvido que ele tenha te falado isso, ou que ele tenha falado isso em algum lugar. Inclusive, a gente falou sobre isso no podcast, tá? Então, hormonizado não tem que dobrar o volume, não existe isso. Ah, tomei uma Durateston, eu dobro o volume. Tomei uma trembolona, eu triplico ou quadriplico o volume. Né? Isso depende da dose, não vai ser de imediato. Passei a tomar o esteroide, eu não mudo nada. Eu continuo treinando do jeito que eu estava treinando e conforme eu for evoluindo, eu vou progredindo o volume. O negócio é que o esteroide vai acelerar os processos. Então, eu provavelmente vou ter que progredir o volume mais rapidamente para acompanhar as adaptações. Entendeu? Então, em um ano, eu vou estar fazendo um volume maior do que eu faria se eu não estivesse tomando esteroide. Por quê? Porque eu vou estar suportando mais, eu vou estar mais forte, vou estar fazendo uma síntese proteica maior, vou estar recuperando mais rapidamente, então eu vou suportar maior volume. Agora, tomei um Durateston hoje, não vou aumentar o volume amanhã. Tá? Eu vou treinar e vou vendo conforme eu vou respondendo. Tá? Então, para com essa ideia. Não existe treino para hormonizado versus treino para natural. Isso é falácia. Tá? É a mesma curva para todo mundo. Treino é individualizado, o princípio da individualidade. Então, você vai ter um parâmetro que é você mesmo. Ah, eu fazia 10 séries, tinha uma progressão de volume de 20% a cada 8 semanas. Pô, tomei um negócio e aí eu passo a ter uma evolução aí um pouco mais rápida, né? Uma evolução mais acelerada nos ganhos, e conforme eu vou evoluindo mais rapidamente, eu vou ter que progredir o volume mais rapidamente também, tá? Te recomendo assistir aí os podcasts, que estão, todas essas perguntas estão respondidas nos podcasts, com o Jonato, com o Muzi, né? Com todo mundo. Tá, vamos lá. Pergunta do Caio. Boa tarde. Ao soltar os ombros e as escápulas, se gera uma sobrecarga nos ombros, porém isso se aplica a iniciantes com cargas bem baixas? Não, eu não acho interessante soltar a escápula, né? Soltar a escápula é algo que sobrecarrega ali tecidos moles, articulação, tendões, de forma desnecessária. Você utilizar o movimento da escápula é uma outra história, né? Porque você está utilizando ali, trabalhando os músculos que fazem os movimentos da escápula. Eu não curto, né? Não sei em que relação você está perguntando isso, mas eu não curto trabalhar movimentos de escápula em exercícios multiarticulares como puxadas, remadas. Eu prefiro estabilizar a escápula e fazer o movimento no ombro, né? E trabalhar movimentos escapulares de forma isolada, tá?
Luiz Correia. Olá, professor. Fiquei com uma dúvida referente à aula de remada. Na remada curvada, você diz que o ideal é não soltar as escápulas na fase final do movimento excêntrico para não gerar uma sobrecarga articular no ombro. Mas durante a demonstração da remada curvada, fiquei com a impressão de que esse soltar as escápulas acontece. Não é soltar a escápula que eu estou falando, é o movimento de escápula. Você não vai relaxar a musculatura. Você vai fazer o movimento de escápula mantendo a musculatura tônica, né? Mantendo ela ali ativa, tá? Então, soltar a escápula é relaxar a musculatura. É a mesma coisa do que travar a articulação no agachamento, né? Hiperestender o joelho e relaxar a musculatura do quadríceps. São erros aí que sobrecarregam estruturas que não deveriam ser sobrecarregadas dessa forma, tá? Vitor Tille, não foi falado na aula da puxada sobre os erros da execução. Tem algumas dúvidas referentes a esses exercícios de puxada. Como fazer exercício descendo a barra atrás da cabeça, estender bastante na fase excêntrica, levar o tronco à frente na fase excêntrica e após inclinar para trás na fase concêntrica. Essas são algumas dúvidas. Então, Vitor, a tua dúvida é sobre um exercício que eu não recomendo você fazer. Então, não faça esse exercício, tá? Quer dizer, a orientação para fazer de forma segura não existe. Então, a forma de se fazer é não fazer, tá? Chandler perguntou, elevação pélvica, 3 minutos e 33 segundos. Professor Belmiro cita ser interessante manter a cervical em posição anatômica como em outros exercícios de membros inferiores. Gostaria de entender o motivo, sendo que referências como Brad Contreras e também Walter Krause Neto batem muito na tecla que isso não seria o ideal. E seu olhar deve ser mantido sempre à frente, visando o melhor trabalho da musculatura-alvo e também possibilitando a hiperextensão da coluna. Eu acho que você está equivocado, que é justamente isso que eles estão falando. Você manter o olhar à frente é você manter a curvatura fixa, né? Para não hiperestender o pescoço. Então, se você está mantendo, né, a curvatura fixa, você não faz a hiperextensão do pescoço. Então, você entendeu aí alguém errado. Acredito que você tenha entendido eles errados, porque eles falam para você manter a cabeça em posição neutra. Né? Se você ficar olhando para baixo, você faz uma flexão exagerada, né, da cervical e tem aí um comprometimento das curvaturas fisiológicas da coluna, tá? Então, eu não vejo grande problema no levantamento terra, em alguns movimentos, você fazer algum movimento de cervical, mas o ideal, sim, na elevação pélvica, é você manter as curvaturas cervicais, a curvatura cervical estabilizada, tá? Então, vou fazer um terra, eu não me sinto bem mantendo a cervical estável, porque, né, não consigo manter o foco olhando para uma mesmo ponto durante todo o exercício, né? Mantendo o olhar no mesmo nível, fico tonto, me sinto mal, preciso olhar para o espelho para visualizar melhor no levantamento terra. Acho isso importante, não tem problema, isso inclusive foi falado no curso, tá? Mas, em regra geral, o ideal é que a gente mantenha a curvatura cervical estável em posição neutra, tá? E é isso que eles falaram, né? Senão você ficaria em tensão ou em flexão exagerada durante todo o movimento, ou teria um movimento de pescoço, que, obviamente, não é recomendado. Rodrigo Aguiar, a respeito da periodização. Como seria a melhor maneira de progressão de carga? A cada semana aumenta 5 quilos em relação à semana anterior, a cada 2 semanas, a cada mês. Rodrigo, não tem bola de cristal para saber como é que você vai progredir, não sei qual exercício você está falando. A progressão de carga vai depender do exercício, vai depender do seu nível de adaptação, do período que você vai aumentar essa carga, né, de quanto em quanto tempo você pretende aumentar. Você vai aumentar quando necessário e quanto der. Né? Então, o ideal é você estabelecer uma faixa de repetições. Ficou fácil para fazer o máximo daquela faixa de repetições, é hora de aumentar a carga. Né? E aí você tem um aumento de acordo com a necessidade. É 8 a 12 repetições, aumentei 5%, 10%, 20%. O número de repetições caiu de 12 para 10, para 9, para 8, está valendo. Caiu para 6 é porque eu aumentei demais. Então, seria uma forma de você controlar esse volume, essa progressão.
Pedro, boa tarde. Aula da cadeira flexora. Quando se fala de dorsiflexão, flexão plantar, durante a execução do movimento, também é possível afirmar que a inclinação do tronco, maior extensão ou flexão do quadril, vai influenciar no trabalho dos posteriores, mas de forma inversa ao que acontece na cadeira extensora. Mas de forma inversa ao que acontece na cadeira extensora? Pedro, perfeito. Exatamente, você fez uma análise perfeita dos exercícios. É isso mesmo. Então, se você faz uma flexão do quadril, você vai aumentar ali o pré-estiramento dos isquiotibiais e possivelmente você vai potencializar a hipertrofia, assim como a gente acredita que aconteça fazendo a extensão do quadril na cadeira extensora, tá? Aula puxada. Boa tarde, professor. Na aula, o senhor aborda as pegadas na barra reta e no triângulo. Qual seria a vantagem ou desvantagem da pegada romana? Obrigado. Então, na romana, você tem ali uma posição de punho neutra, né? Então você faz a pegada neutra, mas você está fazendo a puxada aberta normalmente, tá? Então, em termos de conforto, você, né, eu sinto mais confortável, por exemplo, na romana. Você tem uma maior participação do bíceps na romana. Agora, para dorsal, muda pouca coisa, tá? Então, seria bem similar ao que a gente obtém na puxada aberta convencional. Neomides, grande Neomides, parceiro aí de todos os cursos. Mestre, na aula de elevação pélvica, o senhor diz que o ponto mais difícil do exercício seria no momento de extensão total do quadril. Mas, segundo as novas evidências, não seria no início da fase concêntrica. Então, na verdade, seria o ponto de aplicação de estímulo, na verdade, de estímulo ao glúteo, né? Seria ele lá embaixo, em posição alongada, tá? Agora, o final do movimento continua sendo a fase mais difícil do movimento, tá? Ali a extensão final do quadril, ela pode não ser a fase mais importante, mas ela é a fase mais difícil do movimento, sim. Até porque, até com base na prática, a gente percebe isso quando a pessoa consegue fazer o início do movimento, mas não consegue fazer a extensão completa do quadril no final do movimento, tá? Agora, com base nos estudos mais recentes, a gente sabe que esse estímulo, esse maior torque, né? Essa maior demanda ali com o quadril estendido, ela não necessariamente vai gerar a maior hipertrofia, vai ser a fase mais importante para a hipertrofia. Agora, em termos de desvantagem mecânica, é sim naquele ponto, tá? Na aula sobre abdômen, para uma pessoa com hernia de disco, qual a melhor opção? Então, na verdade, a hernia de disco, a clínica é soberana. A melhor opção é que ela não sente dor, tá? A que não piora a dor, a que não piora o quadro. Então, vai depender muito do tipo de hérnia, do local da hérnia, mas a clínica é soberana, tá? Então, se você não sente dor durante o movimento ou após o movimento, né, nos dias seguintes ao treino, é provável que aquele movimento ali não está te gerando uma sobrecarga na região lesada. Mestre, devo usar os press uma vez só? Ou, por exemplo, vou fazer 4 de 12 na remada e faço nas 4 séries? Então, normalmente a pré-exaustão, quando a gente fala ou pré-ativação, quando a gente fala em B7, ela é feita por série, tá? A gente pode fazer todos os exercícios em todas as séries no isolado para depois ir para o multiarticular. Também vai ser encarado como pré-ativação ou pré-exaustão, só que vai ser uma ordem. Um é método, quando é método, é B7. E aí você tem que fazer em todas as séries, né? Ou pelo menos em B7 na primeira série do exercício. Quando a gente fala em ordem de pré-ativação ou em ordem de pré-exaustão, quer dizer só que você está fazendo isolado antes do multiarticular. Wilson. Nos exercícios de remada, deve-se sempre manter a escápula fechada ou travada. Já falamos disso nessa retirada de dúvidas, mas não existe regra, tá? Você pode fazer a remada com o movimento escapular, a puxada com o movimento escapular, ou você pode fazer os movimentos com a escápula estabilizada. Eu acho mais seguro fazer os movimentos com a escápula estabilizada. E se quer trabalhar movimentos de escápula, trabalhar os movimentos de forma isolada, tá?
Diferença, o Wilson perguntou, diferença entre pull down inicial e pull down completo. Pull down completo, você trabalha amplitudes na qual o dorsal está alongado, então a gente tem uma desvantagem mecânica e a gente consegue imprimir menor sobrecarga. Pensando em hipertrofia, talvez seja a amplitude mais interessante, né? Então, um pull down completo, ele se assemelha muito à puxada fechada completa, né? Puxada pela frente. Enquanto o pull down parcial, ele se assemelha à remada fechada, que você trabalha de um ângulo de 90 para baixo. O pull down parcial, você consegue imprimir maior carga. E normalmente, quando eu faço pull down parcial, eu faço com um tronco mais ereto. Então, o pull down parcial, eu tenho um aumento no torque articular e na demanda muscular no final do movimento. Quando eu faço o completo, eu curvo, né? Então, eu tenho um aumento na demanda e no torque articular na amplitude inicial do movimento, quando o músculo está mais alongado, né? Quando o dorsal está mais alongado. Então, um talvez tenha vantagens para hipertrofia, né, por estar trabalhando o músculo mais alongado, mas o outro tem vantagem pelo fato de você conseguir imprimir maior carga. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar ali o parcial em combinação com remadas, né, no dia que eu trabalho ali numa angulação de extensão e adução do ombro de 90 para baixo, e gosto de trabalhar o completo nos dias que eu faço as puxadas, que são os dias que eu trabalho a angulação de extensão e adução do ombro completas. Tá? Para finalizar, Richard Naoto, boa noite, professor. Na aula sobre elevação pélvica, o senhor não comentou sobre os joelhos. Eles devem ficar estáveis ou ele pode movimentar para frente e para trás? Se sim, traz algum benefício? Então, é muito difícil você manter o joelho completamente estável. Ele vai ter uma movimentação ali, né? Normalmente ele vai ficar um pouco, a perna vai ficar ali perpendicular ao apoio, né? Mas você vai ter uma movimentação do joelho para frente e para trás conforme você faz a extensão do quadril, tá? Então você vai ter um movimento da tíbia, não vai ficar perpendicular o tempo todo ao solo, né? Ela vai chegar, às vezes, a ficar inclinada para frente, às vezes um pouquinho inclinada para trás, e com isso o joelho movimenta, entendeu? Então não tem como você manter os joelhos fixos, tá? Você não vai ter movimentação lateral dos joelhos, mas antero-posterior você vai ter movimentação, sim, tá? Bem, acredito que foi isso. Eu respondi todas as perguntas, espero ter ajudado vocês, espero ter sido bastante esclarecedor esse nosso encontro. E daqui a alguns meses eu volto aqui respondendo todas as perguntas que podem surgir daqui para frente, tá? Então é isso, galera. Podem deixar as perguntas aí que em breve eu pego e respondo novamente através do vídeo. Valeu, galera. Até breve. E mais uma vez, obrigado aí pela confiança e por estarem aqui na plataforma Musculação na Prática. Valeu!